Olá, meus amigos da tradição católica, paz e bem. Hoje estamos aqui para falar de uma novidade aqui no site Vida e Fé Católica, que é um site dedicado a todas as pessoas que seguem a tradição católica, que frequentam a missa tridentina e tudo mais. Bem, a novidade na verdade, é uma facilidade que estamos criando aqui para as pessoas poderem meditar melhor os mistérios do terço. Como vocês sabem, o terço é dividido em 3 blocos, não é? Um deles é a contagem propriamente das contas do terço, conforme você vai rezando as Aves Marias. O segundo é propriamente a reza, né, das Aves Marias. E o terceiro é ir pensando em cada mistério conforme o mistério que você estiver rezando, que varia conforme o dia da semana. Por exemplo, aqui os mistérios gozosos, você deve rezar na segunda e sábado. E para cada dia, então, tem os seus próprios mistérios. Bem, com tudo isso, o que significa? Que fazer 3 atividades ao mesmo tempo não é coisa fácil. Contar as continhas do texto talvez não seja tão difícil, porque é algo muito automático. Também a reza, não é? Das Ave Marias e o Pai Nosso e o Credo no início também não é difícil, porque todos nós temos praticamente decorado desde a infância essas orações, não apresenta nenhuma dificuldade. Agora, quando chega propriamente na meditação dos mistérios, aí é que a coisa fica mais complicada, porque temos que, enquanto está fazendo essas 2 ações já mencionadas, ao mesmo tempo temos que pensar no mistério, né? Ficar meditando. Por exemplo, aqui, se estivermos no primeiro mistério aqui dos gozosos, temos que ficar pensando na anunciação do anjo à Nossa Senhora, não é? Conforme está aqui nessa imagem. Bem, isso gera uma certa dificuldade, principalmente quando se trata do terço rezado nas igrejas com bastante pessoas. Quanto mais pessoas, mais difícil fica essa parte da meditação. Isto porque, pelo próprio ruído, né, o barulho das pessoas. O segundo passo, a distração visual, porque quando você está na igreja tem muitas coisas para que os seus olhos batem, não é? E você acaba se distraindo. E em meio a tudo isso, você tem que ficar pensando e meditando esse mistério, vamos supor, no caso, né? Isso é algo não muito fácil. Bem, quando você está em casa, a tarefa é mais fácil, porque se você está sozinho, tranquilo, aí fica mais fácil de você meditar o mistério, porque não tem distração. Mesmo assim, ainda aparece lá, de vez em quando, algum pensamento de alguma outra coisa que não seja o mistério. A pessoa acaba se distraindo. Bem, você tendo assim uma imagem, igual essa aqui do primeiro mistério aqui, tudo fica mais fácil. Por quê? O teu olhar fica na imagem, você já fica pensando em tudo que aconteceu aqui, com o anjo falando com Nossa Senhora, a resposta que Nossa Senhora deu ao anjo, tudo se torna muito mais fácil. Basta ficar olhando e tudo se torna mais fácil, não é? E assim em todos os mistérios. Outro fator que acontece é que tem muitas pessoas jovens se iniciando, né? Então, no terço, e essas não estão acostumadas, elas têm mesmo dificuldade para se iniciar no terço. Por outro lado, nós temos hoje em dia uma quantidade muito grande de evangélicos ingressando no catolicismo, é uma quantidade grande mesmo, não é? Tem aqueles que eram católicos que voltam e esses com certeza sabem o terço, né? Se faz pouco tempo que saíram, e tem aqueles que nasceram já em berço protestante, portanto não têm a menor noção do que é o terço e querem rezar o terço, né? Aí o que acontece? Essas enfrentam as maiores dificuldades, porque elas podem ler como é que se reza o terço, tudo mais, mas a questão dos mistérios para elas é bastante difícil. Saber os dias, seguir aqui a sequência certinho, para essas pessoas é muito difícil. Então, portanto, para a pessoa que tem dificuldade em meditar, ou que está em local de barulho e fica difícil mesmo a meditação, ou então que veio recentemente para o
catolicismo, essas imagens vão ajudar enormemente na meditação dos mistérios. E para isso basta você vir aqui no site Vida e Fé Católica, que é um site especialmente dedicado aos católicos tradicionais, e entrar na página chamada Imagens Católicas. Aí você vai encontrar todas essas imagens aqui. Quando é no celular, caso você esteja em outro local, que não seja em casa, no computador, você pode ampliar inclusive a imagem. Você pode rezar o terço, por exemplo, na igreja com o celular, você vai ampliando a imagem, ou mesmo pequena, basta olhar na imagem, você já vai notar exatamente do que se trata, não é? Então aqui vamos dar uma repassada aqui no que fizemos aqui para facilitar. Então no primeiro mistério aqui, o mistério dos gozosos, que é da segunda e sábado, começa aqui com o primeiro mistério, que é a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Aqui no segundo nós vamos ter a visita de Nossa Senhora Santa Isabel, não é, sua prima. Aqui no terceiro nós vamos ter o nascimento de Jesus. No quarto nós vamos ter aqui a apresentação de Jesus no templo. E no quinto nós vamos ter aqui Jesus no templo entre os doutores da lei. Não é? E, bem, depois, no caso das quinta-feira, nós temos os mistérios luminosos. Lembrando que esses mistérios luminosos, eles não são originais deixados por Nossa Senhora, eles foram criados pelo Papa João Paulo II, deixando opcional a pessoa rezar ou não esses mistérios, não é? Pois não são os originais deixados por Nossa Senhora. Mas hoje em dia a maioria das pessoas reza também esses mistérios aqui, os luminosos. Eles são indicados para o dia de quinta-feira. No caso aqui temos no primeiro mistério o batismo do Senhor no Jordão, o segundo a bodas de Caná, o terceiro aqui a proclamação do reino, o quarto a transfiguração de Jesus e no quinto a instituição da Eucaristia. Esse seria para a quinta-feira. Em seguida nós temos aqui os mistérios dolorosos, né? Que é para terça-feira e sexta-feira. Começa aqui com a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Depois nós temos no segundo a flagelação de Jesus aqui na coluna. E depois o terceiro, a coroação com a coroa de espinhos aqui de Jesus. E no quarto, a subida dolorosa do Calvário com a cruz. E no quinto nós temos a crucifixão. Bem, e depois nós temos o último mistérios gloriosos, que são para quarta-feira e domingo. O primeiro tem a ressurreição do Senhor Jesus, aqui ele sai da tumba aqui, não é? Depois, no segundo, a subida de Jesus ao céu. No terceiro, nós temos a descida do Espírito Santo, lá com os apóstolos e Nossa Senhora. E nós temos aqui no quarto mistério, a Assunção Gloriosa de Nossa Senhora ao céu, e depois, por último aqui, a coroação de Nossa Senhora. Bem, vocês puderam observar que são muitas imagens que o católico comum tem que ter na cabeça para meditar, e que às vezes, além de se lembrar de que dia, né, conforme o dia da semana, qual é o mistério que ele vai ter que meditar naquele dia, né? Os dolorosos, gozosos e assim por diante. Estando aqui no site, aqui nessa página, tudo isso se torna fácil, porque já vai ter aqui a sequência, não é? Conforme o dia da semana, ele procura o dia da semana, está aqui escrito logo de início, não é? Diante de cada grupo de mistérios, aqui, ó, né? E é só ir seguindo, conforme você começa a primeira Ave Maria, já coloca naquele mistério, fica olhando para a figura e vai rezando, rezando. Quando termina a 10ª Ave Maria, é só passar, né? Para o próximo mistério, se for daquele dia, né? Por exemplo, se está aqui nos mistérios da segunda-feira, né? Os gozosos, segunda e sábado, terminou as 10 Ave Maria aqui da Anunciação, já passa o dedo aqui para a visita de Nossa Senhora, e assim por diante. Você batendo o olho aqui, você já está com tudo adiantado, porque se torna muito fácil para você ficar meditando. Sem olhar para uma figura dessa, né, para uma imagem dessas, se torna muito difícil.
dependendo do local em que você está, principalmente onde há muito barulho, você não consegue simplesmente se concentrar e ficar pensando aqui, né? É muito difícil mesmo. Por experiência própria, todo mundo sabe disso, que uma das partes mais difíceis é a meditação dos mistérios. Portanto, aqui nessa página você vai ter essa facilidade e essa pequena ajuda, né, que podemos fazer para todos, inclusive para nós mesmos, né, que tem ajudado bastante. Bem, lembrando o seguinte, que o terço, alguém pode perguntar, mas o terço rezado sem a devida meditação dos mistérios, ele é válido? Bem, ele é válido, sim, mas fica um terço incompleto e passa a ser apenas uma reza, né? Toda reza é válida, uma simples Ave Maria é válida diante de Deus, né? Mas aí o que acontece? Vai ficar uma série de orações, né? Apenas válidas como orações, se não tiver a meditação dos mistérios, né? Quando você faz a meditação dos mistérios corretamente, aí passa a ser o terço bem correto, bem completo, conforme foi pedido por Nossa Senhora. Então, isso é o que temos para hoje, né? Esperando que seja de ajuda para todos vocês. Ficam convidados, então, a vir aqui para o site. Depois de passar por aqui, você pode deixar já essa página guardada, né? Você pode deixar marcada no seu celular ou no seu computador, para facilmente você vir aqui a hora que você precisar, sem nenhum problema, não é? Só ter essa página presente no seu celular ou no computador e vocês terá todo esse acesso aqui muito facilmente. Lembrando que o site, eu vou voltar aqui para a página inicial, o site é o Vida e Fé Católica, que é um site especialmente dedicado aos católicos tradicionais, com assuntos para o catolicismo tradicional, para quem frequenta principalmente a missa tridentina, quem gosta da tradição da igreja. Então aqui está a capa do site, né, para ficar fácil você identificar, Vida e Fé Católica. Tem muitos assuntos ótimos para todas as pessoas que gostam do catolicismo tradicional e que seguem o catolicismo tradicional. Então aqui no início, basta você vir aqui na parte de cima aqui, ó, no índice do site, vem aqui em mais, porque não cabe tudo aqui, não é? Aqui em mais, ó. Aí você desce até aqui, imagens católicas, ó, imagens católicas, e você já é direcionado imediatamente, então, para essa parte aqui de você seguir os mistérios aqui, com bastante facilidade. Então, o site é Vida e Fé Católica, ficam todos convidados e ficamos muito felizes em prestar mais essa ajuda a todos, inclusive a nós mesmos, não é? Então, paz e bem, fiquem com Deus, que Deus cuide de cada um de vocês.